Já tem aqui ao meu lado a doutora Vanessa, do Instituto da Visão, a SAD Raios, que vai nos falar um pouquinho sobre cirurgia de grau e de cataratas. Doutora, primeiramente, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu sei que nós temos um nome técnico, né, para cirurgia, tanto a de grau quanto a de cataratas. A senhora pode nos informar, mas como eu comentei com o doutor no início do programa, a gente gosta sempre de falar de uma forma popular, né, para que todas as pessoas consigam entender de forma bem clara. Mas como seria o termo, então, o técnico para cirurgia de grau e de cataratas, doutor? Na verdade, a cirurgia de grau a gente chama de cirurgia refrativa, que são aquelas cirurgias a laser, né, que tem o objetivo de corrigir o grau do óculos. A cirurgia de catarata tem como primeiro objetivo corrigir a catarata, né, voltar a visão do paciente. Mas ela hoje já é considerada também uma cirurgia refrativa, porque na cirurgia de catarata a gente também consegue corrigir o grau do óculos. Então, ela é uma cirurgia, hoje em dia, 2 em 1. Tá. Seria mais ou menos o que eu comentei com o doutor na entrevista que eu fiz com ele, que num problema que eu tenho de visão hoje, eu vou fazer essa cirurgia para deixar de usar o óculos, é isso? Sim, sim. No caso da presbiopia, é possível realizar a cirurgia refrativa do laser, né? A cirurgia de catarata, a gente deixa ela mais separada para os casos de pacientes que têm catarata e nesse mesmo momento já aproveita para o implante da lente para corrigir o grau do óculos. Doutora, mais uma dúvida. Eu tenho essa dúvida, imagino que os nossos telespectadores também tenham. O óculos você começa a usar e normalmente vai aumentando o grau com a idade. A cirurgia, isso não acontece? Eu ter que refazer essa cirurgia com o tempo? Como funciona? Na verdade, tem alguns cuidados que a gente tem que tomar antes de indicar a cirurgia, né? Primeiro, tem uma regra da legislação que o paciente tem que ter acima de 18 anos, não pode fazer criança nem adolescente, e o grau tem que estar estabilizado. Então, pelo menos 1 a 2 anos é o ideal que o grau não tenha ocorrido mudança para poder realizar a cirurgia, justamente para prevenir que o grau retorne, né? Na verdade, não é que o grau vai retornar, o grau não parou de evoluir. Então, às vezes, o paciente opera e o grau continua evoluindo. Certo. Mas, certamente, depois dos 40 e poucos anos de idade, muitas vezes esses pacientes que operaram jovens voltam a usar óculos por conta do envelhecimento do olho, né? Isso é algo que a gente já sabe e que, em muitos casos, quando o paciente vai operar e já está na faixa etária dos 40, a gente já se previne e já faz ajustes no grau para deixar o paciente também independente do óculos de perto. Doutora, vamos falar um pouquinho então sobre as cataratas. Tem alguma idade que costuma aparecer? Como funciona? Sim, a catarata é uma doença relacionada ao envelhecimento do olho, né? Então, geralmente, ele por volta dos 60, 70 anos é que costuma aparecer. É uma doença que ela gera uma opacidade do cristalino. O cristalino é a lente natural que a gente tem dentro do olho. Então, assim, o paciente começa a notar muitas vezes que mesmo de óculos a visão já não está tão nítida. Primeiro ele começa a notar que as cores não estão mais tão vivas, os contrastes não estão mais tão legal e por fim que vem realmente a cegueira. Então a catarata é uma doença que costuma evoluir devagar. Ela não cega assim do dia para a noite, né? E a grande vantagem da catarata é que é uma cegueira reversível. Tem pacientes que não enxergam mais nada, muitas vezes só veem vultos ou luz e se opera e volta a enxergar. Então, ainda bem que existe esse tipo de cirurgia, que a gente opera, retira a catarata e coloca uma lente artificial dentro do olho para o paciente poder voltar a enxergar. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação no programa. Obrigada a você. Bastante esclarecedor.